Fala galera, beleza? Professor Davidson, estou aqui com vocês hoje para corrigir alguns exercícios sobre semelhança de triângulos, teorema de Tales e condição de existência de um triângulo, tá? Serão 10 exercícios sobre esses três temas, né? Distribuídos ali entre esses três temas, e a gente vai começar agora, ok? Vem comigo. Na figura a seguir, ACD é um triângulo e AB igual a BD igual também a CD. A gente quer saber os valores de alfa e de beta, ok? Determine alfa e beta. Então vamos lá, vem comigo, olha só. O triângulo ABD é um triângulo isósceles com base AD. Por quê? Porque os lados AB e BD têm a mesma medida. Ok? Bom, como os triângulos têm a mesma medida e são isósceles, os ângulos da base também são idênticos, né? Então, se o ângulo A mede 32 graus, o ângulo BDA também vai medir 32 graus, ok? Bom, segunda situação. Pela soma dos ângulos internos do triângulo ABD, a gente consegue encontrar o valor do ângulo B, ok? Basta verificar que a soma 32 com 32 vai dar 64 graus, ok? Então, o ângulo B, ângulo ABD, ele tem que ser igual a 180 graus menos 64 graus, ok? 180 graus menos 64 graus vai dar 116 graus. Então, esse ângulo B aqui é 116 graus. Bom, então o ângulo CBD tem que ser 180 graus menos 116, né? Então, o ângulo CBD ele tem que ser igual a 180 graus menos 116, que é exatamente a desfazer o que a gente tinha feito no passo anterior. Isso aqui vai dar 64. Ou seja, esse ângulo é 64 graus. Observe que se a gente quisesse, a gente poderia ter encontrado esse ângulo diretamente, usando o teorema do ângulo externo. O que diz o teorema do ângulo externo? Se eu somo dois ângulos internos em um triângulo, esse resultado vai dar o ângulo externo não adjacente a esses dois, ou seja, o ângulo externo que não está pertinho dos dois. Se eu somar, então, no triângulo ABD 32 graus mais 32 graus, que são dois ângulos internos, o resultado já vai dar o externo, né? Esse ângulo CBD, né? Esse mesmo ângulo que eu chamei de 64 aqui, diretamente, ok? Ele já é 32 mais 32. Isso vale em qualquer triângulo. Aí a gente já ia ter poupado essas duas contas que a gente fez no início. Essa aqui para o ângulo, para encontrar o 116, é o ângulo ABD, e essa outra conta para achar o ângulo que a gente queria inicialmente, que era o CBD. Pois bem, o triângulo CDB também é um triângulo isósceles. Por quê? O lado CD ele tem a mesma medida do lado BD, ok? E por esse motivo, então, o ângulo alfa tem que ser igual a 64 graus, né? 64 graus, pois é o ângulo da base, né? Então, se CBD vale 64, então BCD também vai valer 64. Beleza, achamos o valor do ângulo alfa, ok? Bom, agora a gente precisa achar o ângulo beta. A gente pode fazer da mesma forma que a gente fez inicialmente. Acha esse ângulo que eu vou destacar de verde aqui, né, que é o ângulo CDB, ou usa o teorema do ângulo externo, só que para o triângulo ACD, ok? Então, no triângulo ACD, eu vou fazer aqui embaixo, olha, triângulo ACD, aqui é beta, aqui é o C, aqui é o D, e aqui é o A. O ângulo A, a gente já sabe que vale 32. O ângulo C é alfa, a gente acabou de encontrar, vale 64 graus. Pelo teorema do ângulo externo, se eu somar dois ângulos internos, tem que dar o externo não adjacente a eles. E é justamente o que a gente tem. Se eu somo 32 mais 64, tem que dar o externo. E o externo é justamente beta, ok? Ou seja, beta tem que ser igual a 96 graus, ok? Quem quisesse fazer, então,
no outro formato, né? Achando o ângulo CDB. É esse aqui que eu estou destacando de novo, olha. Pegando a soma dos internos, né? Que vai dar 64 mais 64, 128. Né? Depois fazendo 128, ali, 180 menos 128 e achar esse ângulo de verde que eu destaquei. Ok? Soma com 32. E aí acho o ângulo beta, que é 180 menos a soma dos dois, né? Do 32 com esse ângulo que a gente vai achar que é de verde. Eu vou fazer para vocês aqui. 64 mais 64, né? Dá o quê? Dá 128. A gente precisa fazer 180 menos esse 128. Beleza? E vai dar, então, 52. Então, esse ângulo verde aqui é um ângulo de 52 graus, né? Essa setinha aqui está mostrando o processo para encontrar, tá? O ângulo está aqui embaixo, 52. E aí, o que eu disse? Somo 52 com 32 para pegar essa parte interna ali, o ângulo D, né? CDA, e depois acho o beta. Ok? 52 mais 32 igual a 84. Beleza, achou 84, agora faz beta igual a 180 graus menos 84, ok? O ângulo de meia volta, né? E aí vai dar exatamente os 96 que eu tinha falado lá no início, beleza? Então, bate aí as duas formas de resolução e tinha que bater mesmo, né? Tinha que dar exatamente o mesmo resultado, ok? É isso aí. Espero que tenha entendido aí a primeira questão. Vamos lá trabalhar a segunda questão, que é a seguinte. Na figura a seguir, OPQR é um quadrado inscrito no triângulo ABC. Opa, aqui é quadrado, esse lado vale a mesma coisa que os outros três, beleza? Se eu chamar aqui de L, tudo aqui vai ser L também, beleza? Calcule a medida do lado desse quadrado em função da base A e da altura H. Ok, beleza. Bom, observe que, como PQRO é quadrado, os lados OR e PQ são paralelos, né? Esse ângulo aqui é de 90, então logo esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo aqui, ok? Ângulos correspondentes, retas paralelas cortadas por uma reta transversal, formam ângulos correspondentes congruentes. Do outro lado também é a mesma ideia. Esse ângulo aqui é igual a esse outro de baixo, beleza? Então, os triângulos AOR, vou colocar de verde aqui, ó, triângulo AOR, ele é semelhante ao triângulo ABC, ok? Pelo caso, ângulo, ângulo, né? Dois pares de ângulos correspondentes. Além desse ângulo aqui de cima ser o ângulo comum aos dois triângulos, beleza? Então, a gente vai usar ali as relações de semelhança, né? A razão de semelhança para poder encontrar o valor do lado do quadrado em função de A e de H, ok? Vamos fazer isso. Observe o seguinte, no triângulo ABC eu tenho A e H, no triângulo AOR eu só tenho L, que é o lado correspondente ao lado A, pois está oposto ao mesmo ângulo que o lado A está, ok? Então, eu preciso de um outro segmento equivalente, né? Correspondente, perdão, equivalente não, correspondente, que vai ser a altura desse triângulo menor, ok? Por que vai ser a altura? Porque no triângulo ABC eu tenho altura. Então, vou chamar aqui de x, ok? Bom, observe que o h ele pode ser escrito de uma outra forma. Ele pode ser escrito como x, que é a altura do triângulo AOR, mais um outro pedacinho que é a parte de baixo. Esse pedacinho aqui que é L, exatamente o lado do quadrado, olha só. É a mesma medida, né? Ou seja, h é igual a x mais L. Como h é x mais L, então o x ele vai ser igual a h menos L. Ok? Então, eu obtive ali a altura do triângulo menor, do triângulo AOR. E agora eu vou aplicar as relações de semelhança, né? Olha só, o x ele está para h, assim como o L está para A. X está para H,
assim como L está para A. A altura do pequeno para a altura do grande, o lado oposto a A do pequeno está para o lado oposto a A do triângulo grande, que é o triângulo ABC. Ok? E eu não posso ter x, então, na minha resolução, né? A gente já sabe que o x é equivalente a h menos L. Então, eu vou trocar. Olha só, h menos L sobre h tem que ser igual a L sobre A. Ok? E agora eu vou desenrolar essa equação. Vou multiplicar cruzado aqui, ok? H vezes L dá HL igual a vezes H, HA, menos L vezes A, menos LA. Vamos jogar ali o menos LA para o primeiro membro, né? Somar LA dos dois lados, né? Vai ficar assim, ó, HL mais LA igual a HA, ok? Vamos continuar essa resolução aqui para frente, ó. Aqui assim, vou trazer para cá, ok? Colocando o L em evidência, ó. L em evidência vai ficar H mais A igual a HA. Colocando, então, isolando L, eu vou ter o L igual a HA sobre H mais A. Beleza? E aí a gente tem, então, o lado do quadrado, né, o que a gente queria, a medida do lado do quadrado, em função apenas de A e de H. E é o que o problema queria, ok? Então, fechamos a questão, fim de papo. Tá aí, L é igual a H sobre A mais H. Ok? Bora lá para a terceira questão? Olha só, André tem vários pedaços de madeira de vários tamanhos. Com eles, pretende construir triângulos para um jogo com seus amigos. Ele agrupou esses pedaços em 5 grupos de 3 e mediu cada um deles e anotou os resultados. Então, ali dentro tem os grupos, né, com seus respectivos valores, né, 3 resultados para cada grupo. Ao começar a montar os triângulos, descobriu que não seria possível fazê-los com os pedaços do grupo. Aí tem as opções, né? 1, 2, 2, 5, 2, 4, 3, 5 e 2, 3. Bom, para a gente então resolver esse problema, a gente precisa lembrar da condição de existência de triângulo, ok? Se eu tenho um triângulo aqui com lados, vou chamar assim, ó, A, B e C, a gente sabe que cada lado, vou pegar o A, por exemplo, tá? Tem que ser menor do que a soma dos outros dois, tem que ser maior do que a diferença dos outros dois em módulo, tá? Aí tanto faz ali a ordem que eu pegar, é só pegar o módulo que está valendo, beleza? Então, isso vale para qualquer triângulo. Bom, beleza. Agora a gente precisa fazer o teste, né, para cada um dos grupos, né, os 3 valores do grupo. Bom, observe que no grupo 1, todos os segmentos, todos os números são iguais. Então nem precisa fazer teste, né? Um triângulo equilátero, sempre é possível construir um triângulo equilátero. No segundo grupo, observe que um dos lados é 20 e os outros dois são 10. Beleza? Ou seja, 20 ele não é menor, ele tinha que ser menor do que o 10 mais 10, que dá 20. Ou seja, está sendo falso isso, né? Então, de acordo com a condição de existência, não é possível construir um triângulo com 10, 20, 20, 10, 10. No outro caso, a gente tem um lado 25, né? Tem que ser menor do que a soma dos outros dois, que é 8 mais 13. Está dando 21, ou seja, é falso também. Então, aqui é verdadeiro, aqui é falso, aqui é falso. Ok? Então, se eu já encontrei 2 falsos, acabou. Todas as opções só falam de 2 grupos como falso. Então, a resposta vai ser 2 e 3, letra E. Não é possível construir com os grupos 2 e 3. Beleza? É isso aí. Vamos lá então para a próxima questão. Questão 4, olha só. Em posse de 6 canudos iguais de 8 centímetros de comprimento e outro de comprimento 20, tem 6 de 8 e um só, né, de 20. Quantos triângulos podem ser criados utilizando obrigatoriamente todos os canudos? Não pode sobrar nenhum. Sendo o maior deles um dos lados, ou seja, o de 20 tem que ser um dos lados, né? E tem uma observação. A medida de cada lado pode ser a reunião de 2 ou mais canudos. Ok? Então, a gente tem 6 de 8. Bom, a gente tem as seguintes opções.
1 de 20, 1 de 8 e sobram 5 de 8, né? 40. A gente pode ter 1 de 20, o de 20 sempre vai estar presente, né? 2 de 8, que dá 16, né? Depois 4 de 8, que dá 32. Beleza? A gente pode ter então também 1 de 20, 3 de 8, que dá 24. E outro 3 de 8, né? Porque são 6 de 8, dá 24. Ok? Quando a gente começar a aumentar aqui de novo o do 24, colocar mais um de 8, vai começar a repetir, né? Por exemplo, 20, 24 mais 8, 32. A gente vai ter que ter um de 16. E 20, 32 mais 8 vai dar 40, ok? E aí o outro tem que ser de 8, beleza? Só que essa opção aqui já apareceu. Essa aqui também, né? Trocar ali a ordem dos lados não vai construir um triângulo diferente, beleza? Então, somente essas três opções disponíveis momentaneamente. A gente tem que ver pelas condições de existência se as três opções são válidas, ok? Bom, dá para ver, né, pelo primeiro caso, que o 20 ele é menor do que a soma, ou seja, que 8 mais 40, ok? Porém, ele não é menor do que a diferença, ok? Será que 20 é menor que a diferença? A diferença é 40 menos 8, né, que dá 32 e é maior do que 20, tem que ser menor, né? A diferença tem que ser menor. Então, esse primeiro caso aqui também não vale pela condição de existência. Beleza? Se vocês fizerem uma breve verificação aqui nos outros casos, né, dá para ver que vai dar certo. Vamos lá. 20 mais 16, segundo caso, tá? 20 mais 16 dá 36 e 20 menos 16 vai dar 4. Então, a soma deu menor e a diferença deu... A soma deu maior, perdão, e a diferença deu menor. E para o outro caso, triângulo isósceles aí vai dar certo também, porque a base ali já é menor do que a soma. Então, funciona. Vamos lá. O 20 é menor do que 24 mais 24, que é igual a 48. Ok? E a diferença é zero, né? Porque o triângulo é isósceles. Então, vai funcionar. Ou seja, dois casos que dão certo. Um caso não deu dos três que a gente tinha de possibilidade, né, inicial. Então, a resposta aqui é a letra B. Beleza? Então é isso aí. Letra B é a resposta da questão 4. Bora para o próximo? Próxima questão. Questão 5. Na figura a seguir, ABDE é um quadrado. Beleza, é um quadrado. Vamos destacar aqui os valores, né? Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, também é igual a esse. Esse risquinho indica isso, a igualdade. E BCD é um triângulo equilátero. Bom, então se BD eu marquei um tracinho, vou marcar um tracinho aqui também e aqui também. Então, observe que o triângulo ECD é um triângulo isósceles, né? O lado ED tem a mesma medida do lado CD. Ou seja, esse ângulo aqui, que é um dos ângulos da base, tem que ser X também, ok? Ângulo C ali igual ao ângulo E no triângulo ECD. Bom, muito bem. Esse ângulo aqui a gente sabe que é reto, ângulo BDE, porque é um ângulo do quadrado. E esse outro ângulo aqui, o ângulo BDC, é um ângulo de 60 graus, porque BCD é um triângulo equilátero, ou seja, os três ângulos são iguais, a gente faz 180 dividido por 3, 60 para cada um, ok? Então, B igual a D igual a BCD, 60 graus. Ok, então esse ângulo D aqui, ele é do triângulo, ele é um ângulo de 90 mais 60, é um ângulo de 180 graus. Ora, se ele é um ângulo de 180 graus, os outros dois ângulos são congruentes, né? Tem a mesma medida, é só fazer soma dos ângulos internos, que é 180, menos 150, ok? Vai dar 30 graus. 30 graus é o total que eu vou ter que dividir para os dois ângulos de x, ok? Então, x tem que ser igual a 30 graus dividido por 2, x vai valer 15 graus. Opa, coloquei 150, é só 15 graus.
Beleza. E essa é a resposta, né? Ângulo vale 15 graus, ok? Bora lá para a questão 6. Ok, chegamos na metade da resolução da lista. Falei que eram 10. Já fizemos 5. Bora indo para a sexta, beleza? Considere a figura abaixo. Então, tem aqui uma sequência de triângulos, né? Alguns triângulos. Os ângulos internos ali a gente conhece alguns, né? Em função do x. A gente quer saber o valor do x, ok? Então, veja bem. Nesse primeiro triângulo, eu sei que dois ângulos internos aqui valem 3x e 4x. O mesmo acontece lá no outro triângulo, né? 2x e 6x. Vou fazer exatamente a mesma coisa em cada um desses casos, tá? Esse ângulo que eu estou destacando de rosa, ele é o que sobra quando eu somo os dois 3x e 4x, certo? Ou seja, esse ângulo aqui ele tem que ser um ângulo de 180 graus menos 7x. Que vai ser igual a esse ângulo que eu estou destacando aqui, porque são OPV, opostos pelo vértice, tá? Então, aqui também vai ser 180 menos 7x. Usando a mesma ideia, esse ângulo ele vai ser 180 menos 8x, né? Esse aqui também. 180 menos 8x. Ok. Então, usando esse terceiro triângulo que eu ainda não tinha utilizado, né, o triângulo do meio, pela soma dos ângulos internos, a gente consegue achar o valor de x. Vamos fazer isso. Ó, somando tudo, 180 mais 180, 360. Ok? 5x menos 2x menos 8x vai dar quanto? Ó, 5x menos 2x, menos 7x, perdão, menos 2x. Menos 8x vai dar menos 10x. Isso é igual a 180 graus. Beleza? Então, menos 10x tem que ser igual a 180 graus menos 360 graus, né? Menos 10x tem que ser igual a menos 180 graus. Então, se menos 10x vale menos 180, então quer dizer que 10x vale exatamente 180. E o x, então, tem que ser 180 graus dividido por 10, né? Se 10x dá 180, um x só é 180 dividido por 10, ou seja, x tem que ser 18 graus, ok? X é 18 graus. Tranquilo, pessoal? Então, essa aí foi a sexta questão. Bora, então, para a próxima, sétima questão, usando aí, então, o Teorema de Tales, pelo que parece. Olha só. Para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja, em uma fazenda é feito o rodízio entre essas culturas e a área destinada ao pasto. Com essa finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida em 3 partes conforme figura. Considere que... Aí está falando que os pontos são alinhados, né? Tanto ABCD quanto HGFE. Está falando que os segmentos H, BG, CF e DE são paralelos. AB 500, vamos anotar aqui, ó, AB 500, BC 600 e CD 700. Ok, aqui é 700. Tudo em metro, tá? Metros. Além disso, H é 180 graus. É 180 graus. 1980 metros. Falei de ângulos agora, estou confundindo aqui. Vamos lá, então do E até o H, ou do H até o E, 1980 metros, ok? A gente quer saber a medida de GF. GF está aqui no meio, vou chamar de X, ok? Bom, pelo teorema de Tales, né, se eu chamar aqui de Y e aqui de Z, a gente sabe que Y está para 500, assim como X está para 600, assim como... eu chamei de Y? Oh, gente, desculpa. Deixa eu trocar aqui. Aqui eu vou chamar de Z. Né? Não sei se são iguais, né? Nem posso afirmar. Aqui Z. Então, Z está para 700. Vamos fazer a soma aqui, então. Y mais X mais Z igual a 500 mais 6... Igual não, né? Sobre 500 mais 600 mais 700, ok? A soma dos três numeradores sobre a soma dos três denominadores também estará na mesma razão, beleza?
Ou seja, vou pegar só a parte que me interessa agora, que é o GF, né? O x sobre 600 está para y mais x mais z, dá exatamente esse valor de 1980, ok? Então, 1980 dividido por 500 mais 600 mais 700, isso vai dar 1.800. Beleza? Então, x tem que ser igual, vou multiplicar cruzado aqui, ok? 1980 vezes 600 sobre 1.800. Ok? Eu gosto de deixar a conta final, né? Não gosto de fazer conta no meio, não, para a gente fazer menos contas. É possível simplificar o 600 com 1.800. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Beleza? E aí a gente faz essa continha aqui, que é 1980 dividido por 3. Isso vai dar 660 metros. Okay? Então, esse é o valor de GF. GF, 660 metros. Ok? Letra B aqui. Tranquilo, gente. Questão aí só de aplicação mesmo do Teorema de Tales. Saiu direto aí, usando a propriedade. Bora lá para outra. Questão 8. Em um determinado local e horário do dia, Márcio observou que sua sombra era de 1 metro. Ok. E que a sombra projetada de um prédio em construção no mesmo local e horário em que ele estava era de 10 metros. Né? Sombra do prédio aqui 10 metros, sombra do Márcio 1 metro só. Sabendo que Márcio tem 1,62 de altura, podemos afirmar que a altura desse prédio é de aproximadamente quanto? Vamos chamar de H aqui. Nem precisamos gastar muito aí para resolver esse exercício, nem pela proporção. A gente pode formar um triângulo aqui assim, ó, ver que os triângulos são semelhantes, ok? O raio do Sol vai chegar aqui assim, com um ângulo igual ao raio do Sol pela sombra aqui do Márcio. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, dois triângulos semelhantes, ok? Isso serve para qualquer caso, tá? A gente pode usar a proporção. Olha, a sombra do prédio 10 vezes a sombra do Márcio. Pô, então a altura do prédio vai ser 10 vezes a altura do Márcio, ok? A altura do Márcio é 1,62. Então, é 1,62 vezes 10. Ou seja, vai dar 16,2 metros. Beleza? Quem quiser usar mais a formalidade, chama aqui de 1,62 m e monta a semelhança. Ó. H está para 1,62, assim como 10 está para 1, né? Sombra com sombra. Está tudo em metro, nem vou mexer em nada. Multiplicou cruzado, 1 vezes H dá H, 1,62 vezes 10, vai dar 16,2 metros, ok? E aí dá certo do mesmo jeito, aí fica aí a sua escolha, a primeira forma muito mais rápida, né? A segunda forma também dá certo, demora um pouquinho mais, porque a gente tem que montar aqui as razões, né? Mas não tem problema nenhum, cada um vai fazer da maneira que achar mais confortável, ou mais fácil. Questão 9, então, né? Penúltima questão, questão 9. A gente tem um triângulo ABC, ok? Ele está dividido aqui em 1, 2, 3 partes, né? Parte 1, 2 e 3. Duas delas são triângulos e uma outra é um retângulo, ok? A gente quer marcar a opção certa. Então, vamos aí analisar a figura. Bom, a gente sabe que o retângulo, então, tem lados paralelos e, portanto, esse ângulo tem que ser igual a esse, mesma medida que esse, e esse outro aqui é um ângulo que também tem a mesma medida que o ângulo B. Okay? São ângulos correspondentes. E por isso os triângulos ABC 1 e 3 são triângulos semelhantes. Ok? E aí, galera, é o seguinte, tem algumas formas de resolver esse exercício. Vou fazer por uma forma aqui, usando a razão entre as áreas, né? Mas tem jeito de fazer também, dando valores aqui gerais para os outros segmentos e calcular a área na raça, né? Mas veja bem, como é que funciona a razão para a semelhança para a razão entre as áreas? Seguinte forma, olha, se eu tenho um triângulo chamado de A como a área A, e eu divido a área desse triângulo pela área do triângulo B, por exemplo, isso vai ser a razão de semelhança linear entre os triângulos ao quadrado, ok? E por que eu estou fazendo isso? Se a gente analisar o triângulo 1 com o triângulo ABC,
eles são semelhantes, né? Eu posso usar o K fazendo 2x sobre 3x, né? Porque aqui também é 2x. E o lado AB, que está aí para o lado 2x do triângulo AB, mede 3x. Né? Tudão aqui mede 3x. Então, eu uso essa técnica da razão entre as áreas. Veja bem, área 1 sobre área, né? Vou chamar a área do triângulo ABC. A área de ABC é igual a S, simplesmente, tá? Isso vai ser igual a 2x, que é um lado do triângulo 1, para 3x, que é o lado correspondente do triângulo ABC, elevado ao quadrado. Ok? O x vai cortar, vai ficar 4 nonos. Faço a mesma coisa para o triângulo 3. S3 sobre S tem que ser igual agora a x sobre 3x, ok? Ao quadrado. X vai cortar de novo, isso vai dar 1 nono. Beleza? A área de 1 com a área de 3 vai dar 5 nonos da área do nosso triângulo. Por quê? S1 é igual a 4 nonos de S, né? Tirando lá da equação 1, e o S3 é igual a 1 nono de S. Então, se eu juntar as áreas dos dois, de S1 e S3, isso vai dar 5 nonos de S, tá bom? Juntando aqui. Por que eu estou fazendo isso? Bom, né, se a área de S1 com a área de se a área de 1 com a área de 3 dá 5 nonos, significa que a área de 2 é igual ao quê? É igual a 9 nonos de S menos 5 nonos de S. Ou seja, vai dar 4 nonos de S. E, portanto, a área do triângulo 1, S1, vale a mesma coisa que a área 2, que é a área do retângulo. Ok? Se a gente for analisar, então, as respostas, isso vai dar o quê? Letra B, né? A área da figura 1 é igual à área da figura 2. Beleza? Item B. Bom, e aí, Davis, como é que é o outro jeito, pelo menos aí que você falou? Dois jeitos de fazer, pelo menos. Você pode dar um nome aqui pro lado 3, do triângulo 3, chamar aqui de Y. Então, aqui vai ser Y, ok? E pela razão de semelhança, se aqui é Y, aqui tem que ser 2Y, né? Ok? Porque os lados do triângulo 1, os segmentos do triângulo 1, são o dobro dos segmentos do triângulo 3, né? Pela razão de semelhança. Você está vendo? Ó, x e 2x, então se eu chamei aqui de y, lá em cima tem que ser 2y. E aí a gente faz as contas, calcula as áreas mesmo. Né? Todas as áreas ficarão relacionadas aí com x e com y. Tá bom? E aí no final você consegue comparar. Beleza? Vamos lá. Última questão, questão 10. Então veja bem, questão 10. Considere a escada da imagem abaixo com 9 degraus. Okay? A escada tem 9 degraus, sendo o primeiro degrau com 50 centímetros, né? Esse aqui, ó, 50. E o último degrau com 30 centímetros. Então, aqui 30, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Sabe-se que as distâncias entre os degraus são congruentes. Calcule as larguras dos demais degraus. Bom, se as distâncias são congruentes, quer dizer então que 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui está na metade. Ok? Então a gente pode pensar nessa parte da escada onde tem os degraus como um trapézio, né? Daqui até aqui, olha, como um trapézio em que o degrau central é a base média. Concordam? O trapézio central ali é a base média. Então, eu vou chamar aqui de trapézio, ó, de degrau 5, tá? O degrau 5, vou chamar de D5, ele vai ser igual a 30 mais 50 dividido por 2. Ou seja, 30 mais 50 dá 80 por 2, 40. Ok? Então, usando a ideia da base média. Esse aqui é 40. Aí eu vou replicar essa ideia. Vou achar esse aqui, olha. Degrau 3. Usando a ideia da base média de novo, olha. Só que agora eu faço o quê? Aqui é D5, tá? D3 vai ser igual a 50 mais 40 sobre 2. 50 mais 40 vai dar 90 por 2, 45. Beleza. Então, esse carinha aqui, ele é 45. Beleza?
Vou usar a mesma ideia aqui, então, para o degrau 2. Degrau 2. Ó, D2 vai ser igual a 50 mais 45. Opa, isso aqui não, né? 45 dividido por 2. 50 mais 45 vai dar 95. Né? Dividido por 2 vai dar, então, 47,5. Ok? Tudo em centímetros. Então, observe o seguinte. Agora a gente consegue matar sem precisar ficar fazendo essa parada da base média, né? Olha só. Cada vez que pula 2, aumenta 5. Ok? 50, pulou 2, 45, pulou 2, 40. Pulou 2 de novo, aqui vai ser 35, ok? Esse 7 aqui vai ser 35 e o 9 lá em cima é 30. Beleza. Cada vez que pula 2, aumenta 5. A gente já sabe que esse camarada aqui, ele é 47,5. Beleza? Então, pulou 2 mais 5. Opa, menos 5, quer dizer, né? Nesse caso aqui, tá subindo, tá diminuindo. Então, menos 5. Então, deixa eu corrigir aqui. 47 menos 5, 42,5. Beleza? Menos 5, então, esse aqui vai ser 37,5. E menos 5 de novo, 32,5. Ok? Então, tem que diminuir 5. Bom, vamos colocar de forma mais organizada aqui do lado. Vou ter um D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e o D9, beleza? O D1 eu estou chamando lá embaixo, tá? D1, ele é 50. O D2, 47,5. O D3, 45. O D4, 42,5. O D5, 40. D6, então, 37,5. D8, 35. D7, perdão. D8 é 32,5 e o D9 é 30. Repetindo aqui, só para ver se eu tiver falado errado, tá algum D aqui, gente. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e D9, com os respectivos valores, diminuindo de 2,5 e de 2,5, tá? Se eu saltar 2, né? Saltar um degrau, perdão, aí eu pulo de 5 em 5. Então, de 50 até 30. Esse exercício podia ser feito também com PA, né? Porque ali os espaços são equidistantes. Né? E foi praticamente o que eu fiz, mas usei a base média ali também. A gente encontrar a razão da PA e depois ir somando. Ok? Eu encontrei a razão da PA fazendo ali base média algumas vezes, né? 3 vezes, na verdade. 1, 2, 3 e achei 47,5. Depois daí eu fiz com a distância entre cada degrau. Ok? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da solução das questões, ok? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.